Olá, boa tarde. Bom, essa é a nossa quarta aula do curso de tópicos de Física Atômica Molecular e Ótica, né, sobre efeito Casimir e aplicações. Então, vamos relembrar aqui, rapidamente, o que a gente estava vendo da última vez, né? Vou fazer aqui, compartilhar. Então, na última vez, né, a gente estava discutindo, fez uma revisão do oscilador harmônico clássico e quântico, né? E a gente viu como é que no problema clássico, né, você consegue desacoplar as equações, né, de movimento para P-til e X-til, introduzindo essas variáveis normais que depois, na teoria quântica, né, passam a ser operadores, né, naturalmente, e esses operadores têm um papel importante aqui na solução algébrica do oscilador harmônico quântico, né? Eles são os operadores de abaixamento, de levantamento, e satisfazem essa relação de comutação aqui, né? Que é consequência da relação de comutação canônica entre posição e momento, né? O fato de que eles desacoplam as equações de movimento é porque o hamiltoniano justamente tem uma forma, em termos desses operadores, extremamente simples, né? Que está escrito aqui, ou seja, diagonalizar o hamiltoniano é a mesma coisa que diagonalizar esse operador número, né? Cujos autovalores são inteiros não negativos, né? Então, a gente obtém a expressão para energia do oscilador harmônico quântico, né? Em termos aqui desse número quântico n, né? Que é esse inteiro não negativo, que é o autovetor do operador a cruzar. E aqui aparece a questão da energia de ponto zero, que a gente discutiu, né? A energia do estado fundamental não é zero, isso seria incompatível com o princípio de incerteza de Heisenberg. Então, tem um valor que é proporcional ao H cortado, quer dizer, essa energia de ponto zero é um efeito quântico, né? Que é consequência das relações de comutação. Aqui no cálculo também isso aparece explicitamente, esse meio vem do comutador do A com a cruz, né? E é isso que vai estar por trás, né? Essa foi a ideia original de Casimir, foi a grande contribuição de Casimir em 1948. Essa energia de ponto zero do oscilador harmônico quântico, né, vai ter um reflexo quando a gente olha para a teoria quântica do campo eletromagnético, porque na teoria quântica do campo eletromagnético, né, a gente já explorou um pouco nas aulas anteriores, tem essa analogia formal entre cada modo do campo eletromagnético e um oscilador harmônico, né? Então, a energia fundamental para um dado modo do campo vai ter esse H cortado ômega sobre 2, onde ômega é a frequência do modo em questão, né? Então, isso é que vai dar origem ao efeito Casimir, como a gente vai discutir na aula de hoje. Então, aqui tem mais alguns resultados importantes que eu não vou... Então, ainda na aula passada, né, a gente completou esse formalismo das variáveis normais para o campo eletromagnético. São aquelas variáveis que desacoplam, né, a equação acoplada entre E e B, né, que é a lei, aquelas leis de indução mútua entre campo elétrico transverso e campo magnético, a lei de Faraday e o termo de Maxwell, da lei de Ampère-Maxwell. Então, essas variáveis normais a gente já tinha introduzido numa aula anterior e estava faltando normalizar, né? E a normalização a gente faz justamente usando o problema do oscilador harmônico como uma guia, né? Como uma maneira, um modelo que a gente segue para definir a forma de normalizar aquelas variáveis normais, né? Então, tudo tem a ver com a maneira como você expressa a energia, né? E a energia eletromagnética, a gente, na aula passada, primeiro a gente separou o que é energia associada ao campo longitudinal, essa não importa para essa discussão nossa, ela vai dar origem ao potencial, à energia potencial coulombiana, né, que não entra aqui no nosso esquema de quantização.
E o que importa é a energia associada ao campo transverso, que é esse termo aqui, e essa energia associada ao campo transverso, ao escrevê-la em termos das variáveis normais, né, a gente quer obter essa fórmula, que é a fórmula análoga ao que a gente tem para o oscilador harmônico, né? Exceto que no oscilador harmônico não tem essa integral em D3K, né? É um oscilador harmônico só, mas é análogo para cada valor de K. Para o oscilador harmônico tem exatamente uma expressão desse tipo, tá certo? Em termos da variável normal A e a estrela que tinha para o oscilador harmônico, aqui é uma variável normal vetorial, né? Transversa ao campo K, porque eu estou falando de um campo vetorial transverso, né? Então, a gente fez isso no final da aula passada, né? A gente, finalmente, então, a gente obteve quem que tem que ser essa constante de normalização para que a energia seja escrita dessa forma idêntica à forma que eu tenho para o oscilador harmônico. Então, está aqui o valor dessa constante de normalização, né? É essa normalização que a gente emprega aqui, né? Então, ainda tem uma diferençazinha em relação ao problema do oscilador harmônico, é o fato dessa variável normal aqui do campo eletromagnético ser um campo vetorial e não um escalar, né? E não um número, né? Bom, mas isso a gente resolve decompondo, isso a gente já tinha escrito também numa aula anterior. Essa variável normal vetorial, numa certa base desse espaço vetorial de duas dimensões, né, que é o plano perpendicular ao vetor K. Então, eu tenho essa base de polarização com esses vetores unitários εp, pzinho aqui representa a polarização, tá? Então, eu somo sobre as duas polarizações ortogonais, né, e isso define agora uma variável normal que realmente em tudo análoga àquele A, né, do oscilador harmônico, tá certo? Então, o nosso esquema de quantização, inspirado lá no problema do oscilador harmônico quântico, né, é você seguir essa associação, né? Esse alfazinho aqui, quando eu fizer essa quantização, quando eu estabelecer essa teoria quântica, ele vai passar a ser um operador, que é o que opera num espaço vetorial, né, associado a esse sistema físico, né, que é o campo eletromagnético. E para cada K eu vou ter dois operadores desse tipo, porque eu tenho duas polarizações ortogonais, né? E eu sei que, então, para cada modo, né, e modo aí no sentido também levando em conta a polarização, né, para cada K e para cada polarização é como se eu tivesse um oscilador harmônico, né? Porque todas essas equações que a gente obteve são exatamente idênticas às equações que eu tenho para o oscilador harmônico, né? Então, como eu tenho exatamente essa analogia formal e perfeita, né, eu posso, então, explorar essa analogia e dizer que esse operador vai ter uma relação de comutação idêntica à relação de comutação que eu tinha para aqueles operadores A e A cruz, né? Agora não é mais A estrela, porque ele passa a ser operador, né? Essa relação de comutação aqui, que é consequência da relação de comutação canônica, né? Tá certo? O comutador de A com o seu hermitiano conjugado é 1. O operador identidade. Aqui tem uma pequena diferença, que eu tenho vários diferentes, né? Porque é como se eu tivesse vários osciladores harmônicos distintos. Para cada K diferente, eu tenho um oscilador diferente. E esses modos diferentes, né, eles não se comunicam, eles não se falam, né? Eu estou decompondo realmente em modos independentes. Isso significa que os comutadores para Ks diferentes ele tem que se anular, assim como que para Ps diferentes eles se anulam, né? Então, é como se fossem problemas independentes, né, para cada modo, né, do campo eletromagnético. Isso vai se traduzir aqui, né, para a questão da polarização, que é uma variável discreta, tem que colocar uma delta de Kronecker, né, mas para a variável contínua, K, né, não faz sentido eu colocar uma delta de Kronecker para uma variável contínua, eu tenho aqui a delta de Dirac, né, de K menos K', né, tá certo? Então, e aqui eu poderia botar um operador identidade também, né, para ser um pouquinho mais formal, né? Então, aqui teria um operador identidade. Então, isso aqui são operadores agora, e esses operadores, eles
satisfazem essa relação de comutação como no problema do oscilador harmônico, né? Porque para cada K e para cada vetor de onda, para cada modo e uma dada polarização, é como se eu tivesse um oscilador harmônico, formalmente, né? O hamiltoniano, a gente já escolheu aquela normalização para ele ter essa forma, né, idêntica, inspirado no oscilador harmônico, né? Essa parte aqui é como se exatamente o que eu tenho lá para o oscilador harmônico quântico. A diferença é que aqui eu tenho que somar sobre todos os modos e as duas polarizações ortogonais para cada vetor de K, né? Que é essa soma em P aqui. Isso aqui, né? Ter essa forma que a gente chama de forma diagonal do hamiltoniano, significa que a equação de movimento para o A é simples, justamente isso, e aí é o que eu espero, né? Porque se A veio daquele alfa, que era a variável normal que desacoplava, que resolvia o sistema de equações acopladas, né? Da eletrodinâmica. Então, é natural que eu tenha uma equação de movimento para o operador A bastante simples, né? Que eu obtenho aqui no quadro de Heisenberg, tomando o comutador do A com o hamiltoniano, né? Aqui eu estou supondo, né, que eu tenho campo livre, ou seja, eu não tenho cargas irradiando, né? Senão o problema fica mais complicado. A gente, em particular, viu que eu tenho que supor que o J transverso é nulo, né, para ter esse tipo de equação de movimento para a variável normal, né? Tá certo? Lá no caso clássico e aqui no caso quântico também, né? Eu vou ter a mesma equação de movimento, desde que eu tenha o campo livre, né? Eu posso ter cargas pontuais em repouso, não tem problema, mas eu não tenho emissão de radiação, né? E aí a solução naturalmente é dessa forma, como a gente tinha para o oscilador harmônico, né? E aqui é o operador hermitiano conjugado. Então, o operador A, esse operador A, né, aqui nesse contexto a gente vai dizer que ele corresponde, né, a baixar o nível de energia num dado modo, significa tirar um quantum de energia, H cortado ômega, né, que significa aniquilar um fóton. Então, isso aqui é um operador de aniquilação, né, e o seu hermitiano conjugado é o operador de criação. E o operador de aniquilação está associado a uma frequência positiva, né, que é a frequência daquele modo, ômega-k. Os operadores de criação a uma frequência negativa, quer dizer, cada um deles tem uma única componente de Fourier, né? Então, o campo quantizado, né? Isso a gente pode obter essa expressão aqui a partir dessas expressões aqui, ó, né? Em termos do alfa e alfa estrela. Esse alfa a gente escreveu em termos daqueles azinhos, né? Tá certo? Fazendo essa decomposição, e esse alfazinho aqui virou esse operador A, então é só substituir aqui de volta e usar a expressão para coeficiente de normalização. Né? Então, o E transverso vai envolver o A, né, no K, e vai ter também o A cruz, né? É isso que está escrito aqui, né? O A cruz em menos K, né? Tá bom? Quer dizer, eu tenho esse operador somado ao seu hermitiano conjugado, lembrando que esse operador tem que ser um operador hermitiano, né? Tá certo? Que é o análogo, né, de exigir, né, no caso clássico, que ele seja uma função real de RT, né? Tem uma expressão semelhante para o B. O B vai envolver o K vetor E. Isso fica claro daqui, né? Talvez, né? Porque aqui aparece o K vetor B, né? Então eu tomo mais um produto vetorial com K para obter o B aqui no lado esquerdo, né? Então aqui eu vou ter K escalar alfa e K escalar alfa estrela. Aí eu faço aquela mudançazinha. Então é o que aparece aqui, né? O K vetor alfa vai dar esse K vetor de polarização, né? E aqui aparece esse sinal menos. Então, isso é bem razoável, né? Isso, para quem lembra da solução de onda plana, né? Lá que a gente aprende em Física 4, né? A gente tem um vetor, esse cara aqui, esse vetor de polarização define a direção do campo elétrico, digamos que ele seja real, então é uma polarização linear, é uma escolha possível, né? O B, para aquele modo, então, ele vai ser um vetor que
perpendicular ao campo elétrico e ao K, né? Então, o E, o B e o K formam um triângulo direto. Então, por isso é que o B tem que ser dessa forma, K vetor E, né? E repara, todo o resto aqui, todas as expressões aqui são iguais, né? Então, é aquela história de ele estar em fase, né? Tá certo? Com o campo elétrico. Bom, a gente pode calcular, além da energia, da expressão da energia, quando eu quantizo, né, ele passa a ser um operador, né, o operador hamiltoniano, a gente pode também olhar para uma outra quantidade importante, que é o momento linear do campo, a integral de volume da densidade de momento linear, né, que é ε0 é vetor B. E aqui eu não estou olhando só para o momento linear do campo, que é isso aqui, eu estou olhando para o momento linear total desse sistema formado por campo e mais partículas. Vamos supor aqui que eu tenho partículas também. E essas partículas são partículas indexadas aqui por esse índice J, né? Eu somo sobre o momento linear das partículas também para ter um momento linear total, né? Aí, novamente, eu posso fazer, isso é importante para a gente, né? Essa separação entre a contribuição longitudinal e transversa, tá bom? E esse campo elétrico, então, tem uma parcela longitudinal, uma parcela transversa. A contribuição do campo elétrico longitudinal, eu deixo para vocês mostrarem, né? Acho que isso seria um bom exercício, embora não tenha colocado na lista, acho que seria legal vocês mostrarem que ele pode ser escrito dessa forma aqui, porque eu sei quem é o E longitudinal, né? Eu obtive o E longitudinal em termos da densidade de carga, né? Para o sistema de partículas, né? Eu sei como relacioná-lo com a posição e as cargas das partículas, né? Então, é só substituir aqui, fazer algumas manipulações, né? O B é o rotacional do A, por isso que aqui aparece o A, e o E vai ser uma soma o grade, né? De soma sobre J, de QJ dividido por módulo GR menos RJ. Fazendo algumas manipulações, né? E eu consigo fazer essa integral aqui e obter essa expressão que, então, é uma expressão que mostra, mais uma vez, que esse campo longitudinal ele tem mais a ver com as partículas, né, do que com e não é realmente um grau de liberdade independente, né? Ele é uma função da posição das partículas. A contribuição do campo longitudinal para o momento linear é simplesmente uma função das partículas e isso aqui ainda pode ser, eu posso pensar que isso aqui vai ser um operador quântico, né? Quando eu quantizo, isso vai ser importante, mas claramente aqui esse cara está calculado não numa posição, esse cara aqui está claramente escrito aqui calculado na posição das partículas, né? E esse camarada todo aqui quando você faz o formalismo lagrangiano, né? E define o momento canônico conjugado à posição. Nesse problema em que a partícula tem carga e está interagindo então, com o campo, o momento canônico conjugado não é mais mv, né? Ele passa a ser mv mais esse termo. Isso é um resultado muito importante para a gente, né? Tá certo? Então, o momento canônico conjugado tem essa parcela aqui que vem justamente da contribuição do campo longitudinal, do campo elétrico longitudinal, ao momento linear. E agora tem também a contribuição do campo transverso. Essa contribuição do campo transverso que vai estar diretamente ligada a essa noção do momento linear dos fótons, né? Enquanto que esse termo aqui não. Esse termo aqui ele vem só se juntar e formar o momento canônico, né, da partícula J, né? Então, o momento canônico, o momento linear, contribuição do campo transverso, ele tem essa expressão, né, que tem uma interpretação que a gente vai discutir mais em detalhe depois, né? E aparece aqui, em vez de H cortado ômega sobre 2, aparece H cortado K, né? Eu troco a energia desse quantum, H cortado ômega, né, pelo momento linear desse quantum, que é H cortado vezes o vetor de onda, né? Então, estou vendo que esse quantum de energia aí, né, eu já vou falar de fóton daqui a pouco, ele corresponde a um quantum de momento também, que é H cortado K, e eu sei que esse ômega é igual a C vezes K, né? Então, é a relação que eu espero entre a energia, né, e momento, né, do fóton, né? A gente vai fazer essa associação com
com esse conceito de fóton daqui a pouco, mas para eu falar de fóton, ainda falta um pequeno detalhezinho aqui, que... deixa eu apagar essa identidade. Ainda falta um pequeno detalhezinho, né, que é o seguinte. Esse meu K é uma variável contínua, né? Então, esse D3K aqui, ele tem dimensão, tá certo? Então, o mesmo problema aparece aqui, né? Na expressão do hamiltoniano que representa a energia, né? Do meu campo transverso. Tem esse cara aqui com dimensão de 1 sobre volume, né? Que me impede de dizer que a cruz A seja um número de fótons, que é o que eu fico tentado a fazer, né? Explorando a analogia com o problema do oscilador harmônico, né? A cruz A no problema do oscilador harmônico era o número de excitações, né? Era o número quântico principal. Eu fico com vontade de querer dizer que isso é um número de fótons aqui no modo K com polarização P. Eu ainda não posso dizer isso, até por razões dimensionais, né? Porque aqui eu tenho que somar sobre todos os modos, mas como esses modos são contínuos, essa soma é uma integral, mas essa integral traz uma dimensão física, né? Indesejada, que é a dimensão de 1 sobre volume. Então, esse cara não é adimensional. A cruz A aqui, ele não pode ser um número de fótons porque ele não é adimensional, né? Se esse H tem dimensão de energia, qual tem que ser a dimensão do A cruz A? Né? Não é adimensional. Tem que ter uma dimensão tal que compense a dimensão de 1 sobre volume. Ele tem que ter dimensão, então, de volume, né? Ok? Então, temos que fazer ainda um pequeno passo aqui para poder chegar nessa ideia do fóton, que é discretizar. O meu problema todo é que aquele K é contínuo, por isso que a soma sobre os modos vira uma integral sobre K. Eu tenho que discretizar. Como é que eu faço para discretizar? Para discretizar no espaço recíproco, é isso que eu preciso, né? Eu quero que esse K, que é o índice dos meus modos, deixe de ser uma variável contínua e passe a ser discreto. Eu tenho que, para fazer isso, basta, né? É só lembrar do que acontece na mecânica quântica, né? Basta eu introduzir um volume no espaço real finito. Eu tenho que ter um volume finito no espaço real. Esse volume finito no espaço real vai impor uma discretização no espaço recíproco. Então, no espaço real, eu defino uma caixa chamada caixa de quantização, que define um volume, chamado de volume de quantização. Então, aqui eu vou pegar uma caixa cúbica. Essa caixa é uma construção formal, é uma construção matemática, é simplesmente um truque, né, formal para eu poder realizar cálculos e fazer discussões, mas eu tenho que ter sempre em mente, como essa caixa não existe de fato, né, que ela tem dimensões muito grandes, muito maiores do que todas as escalas de comprimento relevantes no problema. Em particular, então, é muito maior do que os comprimentos de onda importantes, né? Então, eu vou ter que fazer no final esse L tender a infinito, quer dizer, esse volume aqui de quantização, no final, eu tenho que sempre ter em mente que ele tem que ir para infinito. E aí, para essa caixa, digamos, ela aparecer no meu formalismo, ela tem que impor alguma condição de contorno, né? Senão ela é como se ela não existisse, ela tem que existir formalmente, embora ela não exista no mundo real, né? E aí, o tipo de condição de contorno não deve importar muito, porque, no final das contas, eu vou fazer esse L tender a infinito, então não vale a pena eu tentar pensar numa condição de contorno realista, nem nada disso, porque essa não é uma caixa real. Então, a condição de contorno, de fato, mais simples que eu posso imaginar, que facilita ao máximo, né, os cálculos, é colocar uma condição de contorno periódica, né? Então, que não tem muita realidade física, mas não importa, né? Isso aqui também não é uma caixa real. Então, a condição de contorno periódica ao longo das 3 dimensões cartesianas é dizer, né, que esse L é um período espacial, e todos os meus campos são periódicos com esse período L ao longo das 3 direções, quer dizer, tanto ao longo da direção x, né, o E de x mais L vai ser igual ao E de x, como também na direção y, o E de y mais L vai ser igual ao E de y, e assim por diante. Essa condição
né? Como esses meus modos normais são ondas ali planas, né? Da forma elevada I, K escalar R, eu tenho, então, para essa condição aqui se traduz, né? Eu não preciso olhar para a dependência em Y e Z aqui, né? Porque eu estou olhando aqui para a periodicidade em X. Ela se traduz numa condição sobre o Kx, né? Eu quero que essa função elevada a I Kxx seja periódica de período L. Então, isso significa que Kx vezes L tem que ser um múltiplo inteiro de 2π. Tá certo? Esse inteiro eu estou chamando de N maiúsculo, índice X. Tá? A mesma coisa para KY, para KZ. Né? É claro que o múltiplo inteiro que eu tenho para KY precisa ser o mesmo múltiplo inteiro que eu tenho para Kx. Então, significa que o vetor K, ao invés de ser contínuo, ele passa a ser discreto dessa forma, 2π sobre L, onde L é a aresta, né, desse cubo de quantização, vezes essa tripla de números inteiros, né? Podem ser negativos, inclusive, e não precisam ser iguais, né? Eles podem ser diferentes, ou seja, o conjunto de todos os modos passa a ser o conjunto de todas essas triplas de números inteiros com todas as possibilidades para nx, ny, nz. Né? Eu já tinha dito aqui que nx varre o conjunto de todos os números inteiros, a mesma coisa para ny, nz. Tá certo? Então, eu discretizei, tem uma figurinha disso aqui, né? Eu discretizei o meu espaço recíproco, né? O meu K não é mais contínuo, eles são os modos agora, né? São esses pontinhos no meu espaço recíproco, tá certo? É infinito no espaço recíproco, né? Tá certo? Mas é discreto, né? E esse passo aqui, é claro que eu tenho que imaginar que esse L é muito grande, então é uma discretização muito fininha, né? Isso aqui é bem pequenininho, porque o L é bem grandão, né? Tá certo? Mas é discreto. Então, ao ser discreto, eu vou poder recuperar a imagem de fóton, né? Então, eu vou definir um modo agora. Esse modo vai ser discreto, vai ser definido por esses 3 números inteiros e pelo valor da polarização. Eu vou chamar isso de forma compacta por esse nzão aqui. Esse nzão, então, representa esses 4 números inteiros, né? Esses 3 primeiros aqui para definir o valor do K, né? Onde eu estou naquele espaço recíproco discretizado, né? E o P são 2 valores possíveis, as 2 polarizações transversas possíveis, né? Então, quando eu somar sobre modos, agora é uma soma discreta, não é mais uma integral sobre K. Então, é isso, a grande diferença é essa, né? Então, eu não introduzo ao somar nenhuma grandeza dimensional. É uma soma, né? Porque esses caras agora estão discretizados, é uma soma discreta, não é mais uma integral. E o resto fica como era antes, né? Só que, e aqui eu coloco agora esses operadores e a cruz, e agora realmente é muito mais parecido com o caso do oscilador harmônico, porque esse N é um índice discreto, então a relação de comutação pode envolver o delta de Kronecker, né? Não precisa ser mais a delta de Dirac, como era antes, quando eu tinha aquele K contínuo, né? E a equação de movimento, bom, a equação de movimento é a mesma que eu tinha antes, né? E se eu combinar essa relação de comutação canônica com essa expressão do operador hamiltoniano, e usar, né, e no quadro de Heisenberg, né, tomar o comutador de A com o hamiltoniano, eu vou ter essa equação de movimento que, no caso de evolução livre, né, supondo que o hamiltoniano é unicamente esse hamiltoniano livre, não tem interação com partículas, né? Então, se eu quiser, né, eu preciso aqui fazer um pouco a ponte entre aquele formalismo que eu tinha antes, com K contínuo, e esse formalismo novo, né? E essa ponte envolve essa equação aqui, né? Quando eu tenho que imaginar o seguinte, olha, o volume no espaço recíproco associado a cada modo que eu tenho aqui é 2π sobre L ao cubo, né? Porque é o volume desse cubo no espaço recíproco, né? Porque esse aresta aqui é 2π sobre L. Então, integrais sobre D3K passam a ser, né, passam a ser somas discretas, mas até por razões dimensionais, né, a integral, quando eu tenho uma integral aqui, né,
uma certa região aqui, eu vou, digamos, de uma função que não varia muito de um modo para o outro, já que esse L é grande, né? Que isso aqui é tão pequenininho. O que eu faço tipicamente? Eu vou pegar quantos modos estão dentro dessa minha região que eu estou integrando, tá certo? E vou multiplicar pelo volume de cada unidade, de cada célula unitária no espaço recíproco. O volume de cada célula unitária é esse cara aqui, né? Tá certo? Então, eu faço uma contagem de células unitárias e multiplico pelo volume de cada célula unitária. Então, é assim que isso que é o equivalente da integral de volume no espaço recíproco, tá certo? Isso define o que a gente chama de uma densidade de modos, né? Em particular, né, então, a gente pode entender qual é a relação entre esse operador que eu introduzi aqui, né, que não é exatamente igual ao que eu tinha antes, até por razões dimensionais, e o operador que eu tinha antes. É só comparar essa expressão para o hamiltoniano com a expressão que eu tinha antes no caso contínuo, né, que está aqui. Tá bom? Então, aqui eu tinha uma integral em D3K, uma soma em P. Esse cara aqui aparece nos dois casos, eu não preciso me preocupar com ele, e tem um operador a cruzar, né? Então, essa integral em D3K é equivalente a ter esse volume, né, da célula unitária no espaço recíproco, tá certo? Então, a conexão é essa. Repara que eles não têm a mesma dimensão, né? Esse cara que tinha uma dimensão que está sendo cancelada por essa dimensão. E aqui a gente pode olhar também, né? Eu tinha dito, né, que esse cara aqui tinha que ter dimensão de volume, né? Eu estou dividindo aqui pelo volume de quantização justamente para obter um cara adimensional. Esse cara aqui tem que ser adimensional, né? Dá para ver daqui, isso aqui é energia, isso aqui tem que ser adimensional, e isso vai ser o número de fótons, justamente, né? Então, esse operador, que agora é um operador que eu posso, de fato, associar a fótons, ao conceito de fóton, esse operador número de fótons, né? Ele fica escrito em termos do operador anterior pela multiplicação pelo volume unitário no espaço recíproco, né? Que envolve esse 1 sobre o volume no espaço real. Então, aqui aparece esse 3 meios, né? Eu boto esse 3 meios aqui para ter essa relação aqui, né? Para o A vezes A cruz. E, bom, aqui, agora, como tem essa relação de comutação, essa forma aqui eu posso escrever em termos só do operador número de fótons, né? E aparece esse meio, que vem da relação de comutação, né? Que vem dessa identidade aqui. Então, vou discutir um pouquinho aqui, né? Esse operador número, as energias possíveis, né? Os níveis de energia possíveis do campo, né? Do campo transverso, que são os autovalores desse HF, vão ser os autovalores desse operador número, né? Que vão ser números inteiros não negativos, é o número de fótons em cada um dos modos, né? Mas tem esse fator meio, né? Que é a energia de ponto zero para cada modo, né? Como a gente já tinha discutido lá no caso do oscilador harmônico quântico. Então, a energia mais baixa que eu posso ter vai estar vindo daqui. É quando eu não tenho nenhum fóton, isso eu vou chamar de vácuo, né? O vácuo é quando eu pego um estado que é autovetor do operador número com alto valor nulo para todos os modos, ou seja, eu não tenho fóton em nenhum modo. Isso eu chamo de vácuo, né? Porque vácuo a gente usa essa palavra muitas vezes para dizer ausência de partículas, né? Aqui é a ausência de fótons, né? Que são as partículas, os quanta da radiação eletromagnética, né? E esse vácuo tem essa energia, que é a energia que a gente chama de energia do vácuo, né? Que é somar sobre todos os modos H cortado ômega sobre 2. Onde ômega aqui, ômega índice N, né? É a frequência desse modo N. Tá bom? Então, esse cara aí, o que faz com ele, né? Durante muito tempo, até 1948, com a contribuição de Casimiro, as pessoas colocavam essa energia do vácuo. Ele era uma espécie de penetra de uma festa que ninguém gostava, né, de conversar com ele. Eles colocavam isso, se colocava isso debaixo do tapete, falava, não, esse cara é um defeito aí que a gente, né, quando quantiza, tem que lidar com isso. Ninguém gostava disso, por uma razão muito
importante é que esse cara vai ser sempre infinito, né? Eu sempre vou ter modos de frequência arbitrariamente alta, não importa qual seja a situação que eu imagine, né? A gente vai discutir isso mais em detalhe depois, dando vários exemplos. Então, esse cara vai ser sempre infinito. Essas frequências vão ficar infinitamente grandes quando eu pego modos de ordem muito mais alta, né? Essa frequência aqui pode ser tão grande quanto eu queira, mesmo que eu esteja num problema com cavidades reais, espelhos, etc. Então, se pensava que essa energia infinita, né, essa energia do vácuo, não poderia ter nenhum significado físico, né? Até que Casimir veio em 1948 e mostrou que uma parte dessa energia do vácuo tem, sim, significado físico, né? E está ligado a uma interação fundamental, né, entre objetos que estão próximos uns dos outros, né, que vão se atrair, né? Por exemplo, superfícies materiais, etc. Para a gente, vou discutir um pouquinho mais essa questão dos estados estacionários, né, que vão ser estados associados a número de fótons bem definidos. Mas deixa antes eu dizer o seguinte, ó, tem um análogo para a energia do vácuo no que concerne o momento, né? Será que esse vácuo tem um momento, né? O operador momento, né, estava escrito aqui já, né, é o momento do Sol, contribuição do campo transverso, lembra, né, que é a contribuição do campo longitudinal, a gente colocou aqui dessa forma para formar o momento canônico conjugado da partícula, né? Mas a contribuição transversa está aqui. Então, quando eu discretizo essa integral em D3K, vai virar uma soma sobre módulos, né, e vai ficar esse H cortado K sobre 2. Esse A cruz mais A cruz A, eu posso de novo usar a relação de comutação e escrever só em termos do operador número de fótons. Tá certo? Então, assim como essa expressão aqui, né, que tem uma interpretação física direta, né, isso aqui é a energia, é o número de fótons no modo N, vezes o quantum de energia associado ao modo N, né, que é H cortado ômega N, aí eu somo sobre todos os modos, e ainda por cima, no final, eu somo sobre a energia do vácuo. Para o momento, então, também tem essa interpretação, né? Isso aqui é o número de fótons, o modo N, e o momento total do campo transverso. Eu pego o número de fótons no modo N e multiplico pelo momento associado a esse modo. Então, a ideia é que cada fóton, nesse modo N, tem um momento H cortado Kn, né? Tem esse momento linear aqui. E aí eu tenho, se eu comparo com a expressão para energia, eu vejo que eu tenho aquela relação entre momento e energia, né, que eu espero para o fóton, né? Vamos escrever aqui algumas coisinhas aqui. Quer dizer, a gente viu aqui que para cada fóton, então, né, tem uma energia. Cada fóton no modo N tem uma energia H cortado ômega N, né? E a gente está vendo aqui agora, nessa expressão, que se eu tenho N fótons, né? Se eu tenho um certo número de fótons aqui no modo Nzão, vou ter um momento que é Nzão vezes H cortado Kn, então a interpretação é que cada um desses fótons tem um momento do campo, né? O momento do fóton, perdão, H cortado Kn. Agora, se eu comparo os dois, eu vejo que o módulo desse momento do fóton esse ômega, lembra, lá atrás a gente viu que ele era C vezes o K, né? Tá certo? Então, se eu pego essa energia e divido por C, eu tenho o módulo do momento, tá certo? Então, essa é a relação entre energia e momento do fóton que a gente espera lá, tem uma relação geral, né, da teoria da relatividade restrita entre energia e momento, no caso de massa de repouso nula, essa é a relação que eu tenho que obter, tá certo? Entre energia e momento. Mas vamos voltar àquela questão do momento linear associado às flutuações de ponto zero. Existe ou não tem? Será que tem como tem a energia, né? Então, está aqui, ó, esse termo meio, né, que vem da relação de comutação, e esse termo meio aqui eu posso somar sobre todos os n, somar H cortado Kn, e isso dá zero. Por que dá zero? Porque esses Kn estão apontando em todas as direções possíveis do espaço. Eu somo sobre todos aqui, pelo menos no espaço livre, né? Isso aqui não contribui. Então, não tem
é um momento linear associado ao vácuo, né? Existe uma energia associada ao vácuo, que é a energia do vácuo, mas não tem um momento linear associado ao vácuo, tá bom? Né? Quer dizer, então, o momento linear do campo transverso total é simplesmente, realmente, é o número de fótons vezes h cortado k, vezes o momento linear de cada fóton, somado sobre todos os modos, né? Só isso, não tem contribuição de ponto zero aí. Bom, mas vamos voltar aqui um pouco mais, né? Antes da gente passar para o próximo assunto, deixa eu primeiro apagar isso aqui. Vamos voltar aqui um pouco e discutir um pouquinho mais sobre esse resultado aqui, né, para o hamiltoniano. Quem são os estados estacionários? São esses estados com números de fótons bem definidos. Esses estados têm um nome, são chamados estados de Fock. Fock é um físico russo, né? Então, um autoestado de H, portanto, um estado estacionário mais geral, isso no caso do campo livre, né, quando não tem interação com partículas, né? Então, aí, os autoestados desse HF vão ser estados estacionários, né? Tá certo? Ou seja, são estados, essa condição de ter o número de fótons conservado só vai acontecer naturalmente se eu não tenho acoplamento com partículas, né? Então, eles vão ser estados estacionários, esses estados com número de fótons bem definidos, são os estados de Fock, vão ser estacionários só nesse caso, no caso livre, porque aí o meu hamiltoniano é só esse cara aqui, não tem hamiltoniano de interação com átomos ou outras partículas, né? Então, esse estado estacionário, então, mais geral, é você dizer que eu tenho um certo alto valor, que eu estou chamando aqui de Nzinho, índice Nzão, né? Para cada um desses operadores, número de fótons aqui, né? Então, eu tenho um estado em que eu associo um certo número de fótons para cada um dos modos, né? Tá certo? Então, com nx, ny, nz varrendo todo o conjunto de números inteiros e o p varrendo as duas polarizações possíveis, né? Eu tenho que dizer quem é o nzinho, né? O número de fótons para cada um. Isso para cada um desses modos. Então, isso é o que define esse estado de Fock, que é um estado estacionário no caso livre. É um autoestado de todos esses operadores para todos os n's, para todos os modos, né? E ele tem essa energia aqui, né? Tem a energia do vácuo, então aqui tem essa interpretação, o número de fótons no modo n vezes a energia de cada fóton, né? É a expressão esperada, né? E aqui eu somo a energia do vácuo. O que fazer com essa energia do vácuo? Então, agora, para a gente, nosso curso vai se orientar um pouco para essa energia do vácuo, justamente, né? Essa energia do vácuo, que até 1948, até a contribuição de Casimir, era uma coisa que ninguém dava bola, né? Todo mundo achava que era uma coisa sem significado físico. Em 48, o Casimir mostrou que tinha uma parte dessa energia do vácuo que tinha, sim, um significado físico, direto. Então, vamos, então, continuar a aula aqui. Deixa eu mudar aqui o que eu vou compartilhar, né? Vou ver se eu compartilho aqui esse jornal. Vamos ver onde ele está. Ok. Então, eu acho que, espero que vocês estejam vendo aqui. Então, a gente vai discutir, né, como essa energia do vácuo pode ser relevante aqui num contexto mais simples do que esse contexto que a gente tem discutido até agora, só para a gente esquentando os motores, né, e fazer uma situação em que o cálculo seja mais simples, né? Então, essa situação mais simples que a gente vai começar para comentar aqui sobre o efeito Casimir é a situação em que eu tenho um mundo imaginário, né, em que eu tenho uma única dimensão espacial, né? Em vez de ter 3 dimensões espaciais, né, que é o mundo aqui em que a gente vive, a gente tem uma única, que é essa dimensão espacial que eu estou representando aqui, né, que tem essa coordenada cartesiana x. Então, isso é chamado de efeito Casimir. Então, eu vou discutir o efeito Casimir em uma dimensão espacial. Às vezes a pessoa fala em 1 mais 1 ou 2D, né, mas aí o 2D para a dimensão do espaço-tempo, né, quando você contabiliza a dimensão temporal também.
A dimensão espacial aqui, vou supor que eu só tenho uma dimensão espacial. Esse problema não é equivalente a pegar duas placas planas paralelas, né? Com duas placas planas paralelas, eu tenho, de fato, simetria de translação espacial ao longo das direções Y e Z, mas não quer dizer que seja um problema unidimensional, não. Porque eu posso ter direções de propagação, tenho modos, né, que propagam em todas as direções oblíquas, né, não necessariamente ao longo da direção X. Então, aqui, esse efeito Casimir em uma dimensão é supor que eu só tenho módulos que propagam na direção X. Né? Isso só pode ser nesse mundo imaginário em que eu esteja em uma dimensão. Embora algumas pessoas já tenham proposto no passado que, se você tem um certo tipo de cavidade óptica, né, chamada cavidade confocal, seria equivalente a ter um modelo unidimensional. Mas não é bem verdade. Acabou que acho que as pessoas deixaram isso cair um pouco por terra. Então, é uma coisa só, é um modelo de brinquedo, né? Em inglês, toy model, né? Só para a gente aprender um pouco sobre essa ideia do Casimir, né? O Casimir não pegou esse modelo unidimensional, não. Em 48, ele considerou realmente o problema de duas placas planas paralelas, dois espelhos planos paralelos em 3 dimensões, no mundo real, né? Mas é melhor a gente começar com esse caso mais simples. Então, vamos lá. Então, vamos considerar então, que eu tenho 2 espelhos, né, que estão aqui posicionados nessas posições. Um espelho está aqui em x igual a 0, né, o outro espelho está em x igual a A. Estou nesse mundo unidimensional, então eu só posso ter propagação, né? Eu só tenho propagação aqui nesse mundo unidimensional aqui ao longo do eixo x, né, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, né? Tá certo? Eu não tenho propagação oblíqua, não existe essas dimensões espaciais adicionais, tá bom? Então, esse problema acaba ficando muito parecido, né, com o problema da corda vibrante, né? Isso aqui é o que a gente chama de uma cavidade, né, para o campo eletromagnético, para o campo, né? Uma cavidade porque o campo está aqui, né, entre esses 2 espelhos. Vamos supor que eu estou supondo que esses espelhos são perfeitos, né? E quer dizer que é um espelho perfeito? Quer dizer que é um espelho que reflete 100% sem produzir nenhuma fase não trivial, né? Ele reflete com uma fase de π, como se eu tivesse uma corda vibrante presa nas extremidades. Isso significa que eu tenho aqui esses espelhos ideais, né? Independente da frequência, eles vão refletir toda a onda que chegar aqui, uma fase π, vai refletir integralmente, né? Tá certo? A amplitude de reflexão é 100%. Então, é como se eu tivesse uma corda presa nas extremidades, né? Lembra do problema da corda vibrante, né? Quando eu tenho uma corda presa na extremidade, eu tenho uma reflexão de um pulso que chega com uma inversão de fase, né? De π. É exatamente o que acontece aqui nesse meu modelinho com essas 2 placas formando essa cavidade unidimensional, né? Aqui tem uma cavidade em uma dimensão, né? A gente sabe, então, o que acontece, né, com uma onda, né, que tem que satisfazer essas condições de contorno, né? Quer dizer, eu tenho aqui condições de contorno idênticas às condições de contorno, por causa dessa presença desses espelhos, né? As condições de contorno satisfeitas pelo meu campo, né? Vou chamar o campo aqui de φ, né? Eu podia chamar de E, de campo elétrico, né? Essas condições de contorno é dizer que esse campo quântico, ele, para todo o tempo t, na posição x igual a 0, ele se anula, né? Nessa posição aqui, né, onde está essa primeira placa, ele se anula aqui, que nem aqui eu tenho na corda vibrante, né? A posição vertical da corda se anula aqui nesse ponto em que a corda está presa, né? E na outra posição também. Então, tem essa condição de contorno e tem a condição no outro espelho também, dizer que o campo se anula, né, identicamente para todo o tempo t, né?
é uma condição imposta aqui, né, por esses espelhos, né, no mundo real, né, ele seria um espelho refletor muito bom, né, que refletisse 100%, né, e em certas condições tais a ter também essa fase π, como eu tenho aqui na corda vibrante, tá bom? Isso, aí eu teria justamente essa condição do campo se anular, né? Eu teria aqui, né, correntes tais que elas se conseguem evitar totalmente qualquer tipo de penetração, né? Por menor que seja a escala que eu esteja interessado, evita qualquer tipo de penetração do campo aqui no interior desse meio material, né? Então, isso é o que seria um espelho próximo dessa condição de espelho perfeito, ou de placa perfeita aqui que a gente usa nesse nosso modelo. E que justamente é o análogo exato dessa condição de contorno aqui para a corda vibrante presa nas extremidades. Então, eu já sei, né, quando eu tenho física ondulatória aqui com essa condição de contorno, é exatamente a mesma que eu tenho aqui da corda vibrante, eu já sei quais são as frequências que eu posso ter, porque eu sei quais são os comprimentos de onda, né? Estou colocando aqui, eu sei quais são os modos normais, né? Toda a nossa quantização está baseada nessa ideia de que cada modo normal está associado a um oscilador harmônico, né? Quem são os modos normais nesse problema? A gente já fez até experiência, né, com uma corda vibrante assim, ver os modos normais. Quanto maior o número de nodos, né, maior vai ser a frequência desse modo normal. E como é que a gente vê isso, né? Cada modo normal é você ter um certo número inteiro de meios comprimentos de onda dentro dessa cavidade, né? Dentro desse espaço aqui de comprimento A. Então, a condição para ter um modo normal é que eu tenho um número inteiro de meios comprimentos de onda, porque é a condição de eu ter cada modo normal adicional, eu vou colocando um nodo a mais, né? O modo normal fundamental de mais baixa frequência é esse aqui, né? Que eu não tenho nenhum nodo no interior, né? Só tenho os nodos nos extremos. E aí o modo seguinte é esse pontilhado, em que eu tenho um nodo no extremo, né? Tá certo? Então aqui eu tenho meio comprimento de onda igual a A, né? Com N igual a 1. Depois eu vou ter 2 meios comprimentos de onda, é o pontilhado aqui, igual a A. Depois 3 meios comprimentos de onda, igual a A, e assim por diante. Eu posso ir botando modos cada vez com mais nodos, né? Ou seja, esse N aqui não tem limite para ele pode ser tão grande quanto eu queira. Quanto maior o N, maior vai ser a frequência, porque, bom, eu posso inverter aqui, né, para obter o comprimento de onda, né? É 2A sobre N. E a frequência, para o caso de uma onda que propaga com velocidade c, bom, para mim, o caso que interessa é c igual à velocidade da luz, né? Mas se eu estivesse na corda vibrante aqui, esse c ia ser a velocidade de propagação na corda vibrante, né? Então, esse ômega 2πc sobre o lambda dá isso aqui, né? Quanto maior o n, quanto maior a ordem desse modo, né? Maior a frequência, elas são todas múltiplas de uma frequência fundamental. Isso é um resultado muito importante, né? Por isso que todos os instrumentos musicais, né, são instrumentos essencialmente unidimensionais por causa dessa propriedade que eu tenho em uma dimensão, né, as frequências todas serem múltiplas inteiras de uma frequência fundamental, né? Daí com isso eu tenho um sinal periódico, independente da condição inicial, tem toda uma física interessante por trás desse resultado que eu não vou discutir muito aqui para não desviar, né? Então, a energia do vácuo vai ser a soma da energia de ponto zero para cada um desses modos. A energia de ponto zero para cada modo é H cortado ômega n sobre 2. Eu tenho que somar sobre todos os modos, né? Então, é só substituir aqui essa expressão aqui dentro, né? πc sobre A vezes N. Aí eu tenho essa expressão. E aqui vocês veem por que a energia do vácuo nunca foi muito bem vista até 1948. Aqui essa expressão aqui é um exemplo, mas é geral, tá? Essa energia do vácuo diverge, é infinito. Essa série aqui, se eu somar sobre todos os n's de 1 até infinito, é uma série que claramente é divergente, né? O termo geral da série não decresce, ele cresce, né? Linearmente. Então, se eu quero tirar alguma conclusão, tirar alguma física disso, eu tenho que colocar uma função cutoff, uma função que corte a contribuição de frequências muito altas, né? Eu posso tentar justificar
pensando que essa minha placa, ela, na verdade, ela é boa refletora para frequências baixas, mas quando você começa a olhar para frequências muito altas, né, esse meu espelho ele vai deixar de ser um refletor perfeito, né? Por exemplo, quando eu uso o modelo de plasma, eu sei que para frequências maiores que a frequência de plasma, né, o metal fica transparente, a chamada transparência ultravioleta de metais, né? Fisicamente é natural isso, né? Porque quando eu chego com um campo com uma frequência baixa, os elétrons, né, eles conseguem se arranjar, né, e produzir uma corrente que cancela o campo aqui dentro, né? Mas quando você vai chegando com uma frequência cada vez mais rápida, coitado dos elétrons, né? Tem uma hora que eles não conseguem mais ser rápidos o suficiente, né? E essa escala, por exemplo, no modelo de plasma, é a frequência de plasma, a escala de frequência característica da resposta, né, dos elétrons no modelo de plasma pode ser caracterizada pela frequência de plasma, né? Então, se eu jogo uma frequência maior do que a frequência de plasma, os elétrons não vão mais conseguir refletir aquela onda, ela vai passar, né, a transparência ultravioleta. Então, aqui é uma maneira simplória de tentar levar alguma coisa dessa forma em conta, né? Eu coloco essa função CATAF que vai decair a zero para alguma frequência, né? Aqui, tipo, caracteristicamente, uma frequência de corte. Aqui eu estou colocando em função de N, né? E o N é a frequência dividido por πc sobre A, né? Então, esse cara aqui seria tipicamente essa frequência de corte do meio material, pode ser a frequência de plasma, por exemplo, dividido por essa escala da frequência aqui da cavidade, né, que é πc sobre A. Então, eu tenho uma função aqui, uma função de corte, que tenta corrigir, né, para essa transparência a alta frequência. Assim, ó, ela para baixa frequência, ela é 1, quer dizer, ela não vai mudar nada para baixa frequência, então vai reproduzir esse modelo do jeito como ele está aqui, com essa condição de contorno aqui, né? Com essa condição de contorno aqui para baixa frequência. Então, é essa parte aqui da função. Vale 1, em particular para a frequência zero, mas não só isso, vou dizer que ela ela tem um platô bem extenso. Dizer que ela tem um platô bem extenso é dizer que todas as derivadas se anulam aqui, né, nesse ponto. Tá certo? Então, isso é como se fosse uma função constante durante um bom intervalo de frequência. Aí, de repente, ela começa a cair a zero e vai cair a zero aqui, caracteristicamente uma frequência de transparência do meio material, né? Ok. Então, em vez de usar essa expressão original aqui, né, eu vou introduzir uma dependência com a frequência, e a frequência aqui está sendo introduzida por esse número do modo n, né? Vou introduzir essa função do número do modo para cortar a contribuição de frequências muito altas. Esse f de n, o que ele faz é cortar, né, os valores de n muito grandes e fazer isso aqui ficar finito. Não preciso entrar muito em detalhes sobre como isso é feito. A vantagem é que o meu resultado não vai depender dos detalhes dessa função de CATAF. Eu só vou precisar dessas características aqui. O fato dela ser 1, a frequência 0, e o fato das derivadas serem todas nulas, né? Nesse mesmo valor aí, no valor 0, porque eu tenho esse platô extenso aqui. Então, e tem uma terceira hipótese, é supor que esse f de n cai a zero para n grande, suficientemente rápido para fazer esse cara se tornar finito, né? Tá certo? Então, com isso aí, agora a gente pode... então, agora a gente tem uma energia do vácuo regularizada, né? Finita, né? A gente usa essa expressão regularização, né? Nesse contexto aí. E aí a gente pode fazer trazer para a discussão a ideia do Casimiro. A ideia do Casimiro é o seguinte, ó, essa energia do vácuo, a rigor, realmente ela não tem significado físico direto, ela como um todo, mas tem uma parcela dela que sim tem um significado físico. E qual é a parcela dela que tem significado físico?
é a parcela da energia do vácuo que é modificada pela presença das placas. Quer dizer, a energia do vácuo existe ali, independente de ter ou não ter placa. E no espaço livre, tem uma energia do vácuo, é o que a gente estava discutindo antes, né, na primeira parte da aula. Quando eu coloco a placa, vai continuar existindo essa energia do vácuo, só que ela vai mudar pela presença conjunta das duas placas. Essa mudança da energia do vácuo é que é física, que dá efeitos mensuráveis, e é isso que a gente vai passar a chamar aqui de energia de Casimir. A energia de Casimir, então, é aquela parcela da energia do vácuo que está associada à presença conjunta das duas placas. A gente quer isolar essa parcela. Quer isolar essa parcela aqui da energia do vácuo. Então, o que a gente faz? A gente subtrai a energia do vácuo no caso livre. Mas eu tenho que subtrair a energia do vácuo no caso livre no mesmo slab, né? No mesmo pedaço de espacial que eu tinha ocupado pela minha cavidade. Então, eu vou calcular a energia do vácuo, eu já calculei, né? A energia do vácuo regularizada, quando eu tenho aqui o meu campo no interior dessa cavidade de comprimento A. E para subtrair o caso livre, como essa energia do caso livre ela escala com volume, né? É uma densidade de energia, tá certo? Eu tenho que pegar um volume igual ao volume da minha cavidade, tá bom? Então, eu vou pegar um pedaço de espaço livre aqui de espessura A. Então, eu vou imaginar aqui que eu estou delimitando essa minha região espacial, mas não tem um espelho real aqui, tá certo? Mas eu vou subtrair a energia livre, que é livre no sentido, né, de não ter condições de contorno, além de não ter partículas, né, interagindo. Vou subtrair a energia livre associada a esse mesmo região espacial aqui. Bom, no caso livre, eu sei que os meus modos são contínuos, né? Tá certo? Mas para definir o conceito de fóton, a gente discutiu que eu posso introduzir uma caixa de quantização, tá certo? E aqui eu vou introduzir uma caixa de quantização com essa mesma comprimento A, né, para já ir direto para o resultado que eu quero, que é a energia livre associada a essa região do espaço, que não é a reta real toda, é só esse segmento de raio A. Então, eu vou pegar uma caixa de comprimento A, né, e vou usar nessa caixa essa mesma regra de quantização que eu tinha, né, aqui para o meu espelho real. Então, eu vou pegar a mesma expressão, né, para as frequências dos modos normais, né? E só que eu tenho aqui nesse caso eu vou estar o que está por trás disso é supor que isso é só não são placas reais, né? É um artifício de cálculo, né? Quando eu faço isso, então, esses meus modos aqui, né, eu tenho o mesmo resultado que eu estava discutindo no caso das placas reais, né? Só que eu tenho que tomar isso aqui na aproximação em que o A é muito grande, ou seja, em que esse comprimentozinho aqui é muito pequenininho, então eu tenho o direito de trocar somas por integrais, tá certo? Porque esse passozinho aqui é muito pequeno. Ou seja, no fundo eu estou no contínuo, né? Então, essa soma em n vai virar uma integral sobre uma variável contínua n, né? Que eu uso a mesma letra, porque a região, os limites vão ser iguais, né? Eu posso fazer uma discussão aqui para justificar isso um pouco melhor, de densidade de módulos aqui em uma dimensão, né? Determinada densidade de módulos que eu tenho. O número de módulos, né, é o intervalo de frequência, delta ômega, dividido pelo passo aqui, ó, por essa discretização em frequência, né? Então, isso define uma densidade de módulos aqui. Então, a soma em n é a densidade de módulos, A sobre P sobre C, vezes a integral em d ômega, né? Quer dizer, se eu quero saber, eu tenho uma função que varia, como isso aqui é muito pequenininho, né? Que é uma função que varia muito lentamente aqui, e eu estou somando, eu vou contar quantos desses modos discretizados artificialmente eu tenho, e o número de modos é o intervalo delta ômega dividido pelo intervalo fundamental aqui, né, dessa célula unitária.
Então, e isso aqui, né, como o ômega é dado por isso, né, isso aqui, na verdade, dá a integral sobre esse dn. Então, fazer tudo isso aqui, né, acaba dando esse resultado meio óbvio, talvez, né, que somar em n, nesse limite livre, né, sem placas reais, é a mesma coisa que integrar sobre essa variável n, né? E aqui eu estou usando que o d ômega, né, é dn πc sobre a, né? Então, esse cara aqui cancela, mas é o que eu esperaria. Então, a energia do vácuo, nesse caso, sem placas, é exatamente a mesma expressão que eu tinha antes, no caso com placas, só que esse n virou uma variável contínua, porque eu não tenho placas discretizando. Essa discretização aqui é só uma discretização de mentirinha que me permite definir a energia de vácuo nesse caso, né? Então, mas eu tenho que tomar o limite de A tendendo ao infinito aqui nesse caso, né? Então, eu tenho que fazer o limite do contínuo aqui. Então, o que eu tenho no final é para a energia de Casimir, né, que é a energia do vácuo com as placas, menos a energia do vácuo no mesmo intervalo espacial, mas sem placas reais, é simplesmente fazer a diferença entre uma soma e uma integral, da mesma grandeza, né? Então, o que a placa faz, nesse caso aí, é discretizar, né? A placa física real faz é fazer uma discretização real, né? Do espectro de modos, do espectro de frequências, né, associados aos modos. Aí, para calcular essa diferença, eu uso essa fórmula de Euler-Maclaurin, né, que eu pedi para vocês demonstrarem na lista 1, que me diz exatamente qual é a diferença entre uma soma e uma integral, e ela é dada em termos de uma certa função f, e ela é dada em termos desses números de Bernoulli, né, que são conhecidos. Aqui eu só vou precisar do número de Bernoulli B2, que é 1/6. Então, eu vou dizer que essa função f é justamente o que eu tenho aqui, né? É o meu somando aqui, que é o integrando aqui, né? É o nzinho vezes fzinho, que lembra esse fzinho é aquela função de cutoff, né? Então, ó, fica simples aplicar a fórmula de Euler-Maclaurin aqui. O f de 0 é 0, né, por causa desse nzinho. O f' de n tem essas duas parcelas, né? Quando eu tomo n igual a 0, essa aqui dá 0, e aí eu vou usar que aqui meu cutoff, né, é 1 em n igual a 0. Para as derivadas de ordem superior, eu vou usar que as derivadas do f, todas elas vão envolver derivadas do f, por exemplo, a derivada terceira aqui, por exemplo. Todas as derivadas de ordem superior vão se anular, então, para essa função cutoff. Aí eu volto lá para a minha fórmula de Euler-Maclaurin, né, e vou dizer que esse cara aqui, então, né, só vai... Aqui essas derivadas de ordem superior que aparecem aqui não vão contribuir, só vou ter esse termo aparecendo, né, para essa diferença. Aqui está f de 0 sobre 2, mas como f de 0 é 0, tanto faz está 0, está meio ou 1, né? Esse cara é 0 de qualquer forma. Então, o que eu tenho aqui para essa diferença é menos meio do número de Bernoulli, né? Que f' de 0 é 1 também. Então, dá menos 1 sobre 12. Esse cara aqui todo é menos 1 sobre 12, né? Vamos escrever aqui a fórmula de Maclaurin, então, né? E diz que esse cara é menos 1 dozeavos. Menos 1 sobre 12 aqui. Aí, juntando com esse pré-fator que estava lá, eu tenho menos π sobre 24, né? Está aqui o resultado para a energia de Casimir, então. Então, é uma energia proporcional à constante de Planck, né? Claro, né? Porque é um efeito quântico, né? E isso vem da energia de ponto zero, que é h cortado ômega sobre 2. Então, o h cortado veio sendo carregado o tempo todo e, no final, tem um resultado proporcional à constante de Planck reduzida, que é h cortado, né? É uma energia que cai com a distância, o que é legal, né? Energia de interação que cai com a distância, que eu espero para uma energia de interação, né? Que não seja de alcance infinito, ela vai cair com a distância. E esse sinal negativo é muito importante, porque ele me diz que essa interação é atrativa. Por que isso? Né? Aqui está um gráfico da energia, né? Em função da distância, quer dizer, eu minimizo essa energia aproximando as placas, né? Então, eu vou ter esse efeito da energia de ponto zero vai fazer com que as placas tendam a se atrair, a se aproximar. Tá bom? E tem uma força associada a isso. Essa força
eu posso pegar, por exemplo, essa placa aqui, né, que está em x igual a A, né, e essa energia aqui é como se fosse a energia potencial dessa placa que está em x igual a A. Então, a força é menos a derivada dessa energia potencial, né? Então, isso aqui é a componente x dessa força, né? Que aqui eu estou derivando em relação à coordenada x dessa placa. E isso me dá, então, uma força negativa, quer dizer, no sentido oposto ao sentido do eixo x, que é uma força de atração, né? Como a gente já tinha dito, né? E aqui nesse problema, tudo poderia até ter sido adivinhado, tirando o pré-fator, por razões dimensionais apenas. Como eu sei que essa energia é proporcional a H cortado, a única combinação dimensional que eu consigo fazer é essa, se vocês forem parar para pensar, né? Então, tudo que eu tenho que calcular é esse pré-fator, e uma coisa importante desse pré-fator é o sinal. O sinal negativo está me dizendo que essa força é atrativa. Na lista, vocês vão fazer um outro problema em que o sinal vai ser diferente, né? Então, vai ser interessante vocês discutirem isso, né? Ok, acho que essa aula já está bastante extensa, eu vou ficar por aqui. Acho que no início da próxima aula ainda vou retomar um pouquinho, e aí a gente vai continuar a nossa discussão sobre o efeito Casimir, mas com outra situação um pouco menos simples do que essa. Ok, pessoal? Então, até amanhã, então, no nosso encontro